Olá, amigos, bom dia. Rapaz, vamos falar do Vasco. Que coisa horrível ontem, né, rapaz? Mas tudo bem. Eu crente que o Vasco ia ganhar pelo menos de uma goleada assim de 1-0, mas infelizmente o Vasco perdeu. O Vasco, aquele meio de campo do Vasco, o Vasco não vai ganhar ninguém. Aquele meio de campo do Vasco é bem ruim, mas muito ruim mesmo. E outra coisa, o Vasco empatando o jogo lá na Bahia, o Vasco jogando, hora jogava bem, hora jogava mal. O Bahia foi um pouco melhor que o Vasco, não foi muito não, foi um pouquinho melhor. A correria, né, do Bahia estava melhor do que a do Vasco, o Vasco era mais pausado. Então, eu pensei que o Vasco fosse terminar o jogo empate. Aí foi expulso um do Vasco. Tudo bem. O técnico do Vasco, no lugar de deixar conforme estava, foi expulso um atacante do meio de campo para frente. Não foi ninguém de defesa. Então deixa conforme está, que a defesa está completa, tudinho, beleza. Não, ele tirou um atacante e botou um zagueiro. Isso é burrice. Para que fazer isso? Se o Vasco está empatando o jogo, não estava jogando mal. Aí ele vai e tira um atacante e botou um zagueiro. Aquele zagueiro ruim que o Vasco tem. O que acontece? O cara, aí no final, aí quase aos 40 minutos, 41 por aí, foi expulso um jogador deles também. Tudo bem. Aí ficou 10-10. Aí o Vasco cresceu na partida. O Vasco cresceu, começou a jogar bem, chutar em gol, tudo. Aí eles cruzaram uma bola, a bola pegou no peito do cara e a bola entrou. Então, tudo bem, felicidade para eles. Eu, falar a verdade, o jogo em si, eu como bom vascaíno, eu costumo olhar, tem pessoas que olham só o time dele jogando. Ah, eu sou Fluminense, eu vou olhar só o Fluminense. Eu sou Santos, eu vou olhar só o Santos. Eu não, eu sou vascaíno. Eu olho o jogo do Vasco e olho o jogo do adversário também, quaisquer que seja. Eu olho do adversário também. Eu vou ver se o outro time está jogando melhor que o Vasco, se o Vasco está jogando melhor que ele, se o jogo está sendo duro entre os dois. Eu olho isso tudo. Quem faz falta do Vasco e quem faz falta do outro time, quando o jogador do Vasco faz uma falta feia, eu digo ele tem que ser expulso. Que ali o jogo de futebol não é para fazer aquilo, que nem houve no jogo da Molambada, né? Aquele cara quase quebrou o joelho do jogador e o juiz nada feito, né? Então, o que acontece? O Vasco ele entrou em campo, não sei por que todo jogo do Vasco, quando começa, o Vasco fica apagado. Parece que ele toma um chá relaxante, aí ele toma e parece que fica meio sonolento em campo. O outro time deita e rola. Aí deu sorte que não fez gol. Mas o Vasco só entra sonolento. Então, o que acontece? Eu não sei por que isso acontece. O meio de campo do Vasco, morto. O Coutinho jogou, se jogasse também não adiantar nada. Não adiantar nada. Porque ele também estava. Ele melhorou um pouco, aí agora está caindo de novo. Então, o Vasco tem que urgentemente, esse ano não dá mais, falta só 3 partidas para acabar o campeonato, mas para o ano que vem, o Vasco tem que reforçar esse meio de campo, e reforçar bem. Aquele jogador do Bahia, que foi para a seleção brasileira, eu esqueci o nome dele, o Vasco podia correr atrás dele. Ele é bom de bola. Ia resolver o problema do meio ali. Não total, porque ele é um só, não vai resolver o problema de 3. Mas já que o Vasco faz ali 2 cabeças de área e um meio de ligação, que é o Felipe Coutinho, o Vasco tem que pegar um jogador mais veloz que o Coutinho ele não corre, e quando era novo ele não corria, depois de velho então piorou. E pegar 2 cabeças de área bom, um pode ser esse do Bahia, é muito bom ele, e botar naquele meio de campo ali. Dizem, não sei se é verdade ou mentira, que a mídia mente muito. Diz que esse melhor jogador que tem no Mirassol, parece que é o lateral esquerdo, eu não vi jogar ainda não, diz que ele é muito bom, ele está sendo apontado o melhor lateral esquerdo do campeonato. Eu não sei se é verdade, porque eu não vi ele jogar ainda. Eu ainda não vi o Mirassol jogar ainda. Então, o que acontece? Diz que o Vasco já pegou ele, já contratou tudo,
mas ele só vai vir para o Vasco após o campeonato, o término do campeonato. Tudo bem, se ele é bom, vai para o Vasco. Eu espero que ele não seja meia bomba, que nem o monte que tem lá. Pegou aquele rapaz do Palmeiras, aquele lateral esquerdo, ele vive na cerca lá, o Piton pode estar mal à vontade, tem que jogar porque o outro é pior que ele. Então, manda logo embora. Então o Vasco ontem, eu não gostei do jogo. Eu acho, assim, pelo meu modo de ver o jogo, olhando os dois lados, eu acho que o melhor resultado seria o empate. Podia ser por qualquer score, 1-1, 2-2, 3-3, o que fosse, mas que se fosse empate, seria melhor. Assim, eu vendo o jogo. Agora, o Bahia deu sorte, que ela lançou uma bola, o cara foi lá e fez o gol. Tudo bem, mérito deles. Conforme podia ser mérito do Vasco também. O Vasco jogou uma bola na trave, o Vasco chutou bola, que o goleiro defendeu 2 bolas incríveis. Então, quer dizer que o Vasco teve tudo para fazer o gol. Não fez, o Bahia foi na frente e fez o gol. Tudo bem. Então, isso é de jogo. Agora o Vasco tem que reforçar esse time. A defesa não está muito ruim, não. Não está muito ruim, não. Mas o meio de campo do Vasco é o pior setor do Vasco, é o meio de campo. Aqueles 3 no meio ali, ontem jogou aquelas carangadas que jogou no meio de campo ali, não prestando o melhorzinho, parece que é Cauã o nome dele. É o melhorzinho, aquele de cabeça branca. Aquele é o melhor. Mas ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele desarma muito bem. Ele é um dos melhores desarmadores que tem. Ele vai lá e desarma. Mas na hora de entregar a bola, entrega para o adversário. Tem 2, um do Vasco e um do outro adversário. Com 1 metro de separação ou mais, ele joga no pé do adversário, não joga no pé do jogador do Vasco. Então ele tem que treinar muito passe. Tem que treinar muito passe. Então, ele erra a parte de 1 metro. Aguenta aí. Então ele é bom desarmador. Armador ele é horrível. Então vai ter que pegar jogador mais competente, jogador mais brigão. Brigar, que eu digo, não é brigar de luta, de soco, não. Brigar na bola. O Vasco é tudo moroso. Os jogadores do Vasco são todos morosos. Eles entram em campo andando em cima de ovo, sei lá. Quem entrou bem, mas foi expulso, foi o David. Ele entrou, incendiou um pouco o jogo, logo em seguida ele foi expulso. A jogada que ele fez para ser expulso, ele pisou o cara feio. Para que fazer aquilo? Machucar o colega, né, rapaz? Faz uma falta, tudo bem. Mas a moda agora é essa, aí com o pé no meio da perna do camarada. No jogo da Molambada teve isso, o juiz não marcou nada e nem expulsou o cara, mas o Vasco ontem foi expulso. Por que lá não expulsa e do Vasco expulsa? 2 pesos, 2 medidas, não é isso? Então, tudo bem. O Vasco ontem dizia o time jogou mal. Não jogou mal. Mas podia ser melhor. Podia ser bem melhor. Aí no final botaram o Verratti. Verratti, coitado, tem que ir embora. Ele está muito mal mesmo. E a idade pesa também. Ele já não tem habilidade nenhuma. E já está com 38 anos, está quase fazendo 39. Então, jogador habilidoso, tipo Romário, Edmundo, etc., pode jogar até 40, porque esses são hábeis. Mas esse Verratti, ele, quando novo, já não tinha habilidade nenhuma. Ele já sabe fazer o gol de sobra. Alguns de cabeça, que ele perde gol de cabeça, diz que ele é um excelente cabeceador. Ele perde gol de cabeça pra caramba. No outro jogo do Vasco, ele de frente pro gol cabeceou nas nuvens. Uma bola que qualquer um fazia o gol. Então, ele além de não ser bom de bola, está mascarado pra caramba. Ele no Vasco ele se acha o melhor. Só tem eu aqui na posição, não tem ninguém para brigar comigo, então eu posso fazer o que eu quero. Aí, agora estão botando o Ryan de centroavante. Então, mas o Verratti, ele entrou perdido no jogo. Então, esse técnico do Vasco, ele não é um mau técnico. Ele não é um mau técnico. Mas eu acho que ele mexe mal. Ontem, então, foi horrível. Ele tirar um atacante para botar um defensor, porque foi expulso um cara do Vasco. Quando é expulso um jogador de defesa, vamos tirar um atacante e botar um defensor. Tudo bem. Mas foi expulso um cara do ataque.
ele tirar o jogador do ataque e botar um defensor, ele chamou o Bahia para cima. Aguenta isso não se faz não. Eu que não sou técnico, nunca estudei isso, eu estou vendo que isso é errado. Mas ele fez isso e justamente ele reforçou a defesa onde levou o gol. Antes não tinha levado. Quando ele reforçou, levou. Então, quer dizer que ele mexe mal pra caramba. Eu acho que ele mexe mal. Tem técnico que ele mexe bem, mas esse do Vasco ele mexe muito mal. Às vezes tem um jogador, teve um jogo que eu vi do Vasco, que esse Nuno Moreira, esse português, estava esgaçando a bola, aí tirou e botou outro. Eu não sei também se o cara pediu para sair, que estava cansado, eu não sei. Mas ele tirou o cara. Então, eu não sei por que eles fazem isso. Então amigos, o Vasco está com 42 pontos, já está lá perto da zona de novo. Ele estava em 8º lugar, já está em 13º. E se os times de baixo ali ganharem, vai passar à frente dele. Está tudo coladinho. O Vasco está com 42, tem gente com 41, com 40, tem gente com 42 igual a ele. Se ganhar, passa, ele vai lá para baixo e está arriscado cair. Porque aqueles caras que estão lá dentro da zona, só tem um que caiu e um está quase caindo. Então tem dois que tem como livrar. Se esses dois ganharem os 3 jogos, passa o Vasco e o Vasco vai para baixo. Então quer dizer que o Diniz tem que olhar isso. Então o Vasco tem que ganhar. O próximo jogo do Vasco agora é contra o Internacional. Vai ser em São Januário o jogo. O Vasco faz 2 jogos em casa e um fora. Vamos ver. O fora, eu não tenho certeza não. Mas parece que o fora é o Atlético Mineiro, se eu não me engano. É lá em Minas. Eu não tenho certeza se é lá não, mas eu acho que é. É o Atlético Mineiro que é o último. O Vasco vai pegar Internacional. É Internacional. Depois, se eu não me engano, parece que é Mirassol. Depois o Atlético Mineiro. É mais ou menos isso, não tenho certeza. Então o Vasco tem que ganhar pelo menos 2 desses 3. O Vasco tem que ganhar pelo menos 2, que soma 6. 6 com 42 dá 48. Aí o Vasco não corre risco nenhum. Mas se continuar nos 42, o Vasco não corre risco. Só não correrá risco se o time que está abaixo dele perderem. Aí ele se salva. Mas se ganhar, ele está danado. Tá bom, amigo? Olha, já tem 12 minutos de papo aqui. Vou fazer um novo lembrete, que as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. Como eu faço para se inscrever no seu canal? É muito simples. Abaixo do meu vídeo está escrito inscreva. Você vai ali e clica em cima. Ao lado vai aparecer um sino, um sininho pequenininho. Você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto, eu passo informação para vocês e você agradece meu canal, tá bom? Amigo, abração a todos, fica com Deus.